Veja o nosso vídeo até o final, porque daqui a pouco eu vou dar a palavra-chave que você vai colocar na frente do seu nome. E quando eu orar por você de madrugada ou qualquer outro horário, eu vou pedir a Deus, eu tenho pedido a Deus que batize com o Espírito Santo todas as pessoas que estão vendo esse vídeo até o final, tá? Mas são os 21 vídeos, essa é a missão. Se você não vai cumprir a missão, aí não funciona. Mas a missão é assistir os 21 vídeos até o final e você vai aprender, o Espírito Santo vai trabalhar em você. Eu estou decidido que todas as pessoas, em nome de Jesus, elas vão receber o Espírito Santo, vão ser renovadas as que já possuem. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre orar de madrugada. Ajuda ou não ajuda receber o Espírito Santo? O que você pensa sobre isso? É o assunto do nosso vídeo que nós vamos esclarecer e também algumas perguntas aqui, tá bom? Primeiro, você precisa saber que é comum ouvir de alguém que orar de madrugada é melhor. As pessoas costumam dizer isso, né? Existe até um famoso jargão que diz que de madrugada a fila é menor. Isso parece indicar que a oração da madrugada é mais forte, é mais poderosa. É como se Deus respondesse mais rápido nesse horário. Mas eu pergunto, será que é mesmo isso? Será que realmente o que é falado é verdade? De madrugada, Deus é mais acessível? Na verdade, esse tipo de pensamento constrói até uma espécie de misticismo. E eu vou falar sobre isso já. Eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal agora, para você não se esquecer. Ative o sininho de notificações para você ser lembrado dos próximos vídeos que nós vamos postar aqui. E não se esqueça de dar o seu like, que é muito importante para que outras pessoas sejam alcançadas. É o joinha aqui embaixo no vídeo, tá bom? Infelizmente, esse tipo de coisa tem se tornado cada vez mais comum entre os cristãos, que orar de madrugada é mais forte, é importante e tal. Particularmente, eu sou muito a favor da oração de madrugada, inclusive eu tenho orado de madrugada para as pessoas que estão assistindo os 21 vídeos, para que elas sejam batizadas com o Espírito Santo ou sejam renovadas. Só que, desde que a pessoa ela tem esse entendimento que orar de madrugada seja a maneira certa e também para os motivos certos, então a oração se torna importante. Textos bíblicos são utilizados para defender o conceito que a oração de madrugada ela é mais forte. E vários textos bíblicos que é usado. O primeiro, por exemplo, lá no livro de Provérbios, onde nós lemos: eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam, me acharão. Então as pessoas dizem, está vendo, de madrugada é importante, está lá em Provérbios capítulo 8, versículo 17. Esse texto é o preferido por quem entende, tá? E por quem gosta de orar de madrugada e faz a pessoa pensar que orar de madrugada é melhor. Mas alguns chegam até o ponto de dizer, e aí que começam os exageros, que a oração de madrugada prova aqueles que amam a Deus. Ora, o motivo pode até ser nobre orar de madrugada, mas existe algumas coisas que você precisa saber. O que a Bíblia diz sobre a oração de madrugada? O que a palavra de Deus ela faz referência sobre a oração de madrugada? A Bíblia nos aconselha que devemos orar a Deus dedicadamente, tá? Em momentos apropriados e reservados. E o próprio Jesus disse isso no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 6, ele disse assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então olha que interessante, ele disse que nós devemos reservar um momento especial para orar, especialmente sobre orar de madrugada. É claro que encontramos na Bíblia exemplos que nos incentivam a essa prática. Jó, por exemplo, o Jó, ele orava de madrugada. A Bíblia diz que Jó, ele perseverava em oração em favor dos seus filhos. E ele orava de madrugada continuamente. Está lá em Jó, capítulo 1, no versículo 5. Mas durante o seu ministério terreno, falando do Senhor Jesus, ele orava ao Pai constantemente, inclusive de madrugada. Eu quero mostrar para você
em Marcos também, no capítulo 1, tá? E no versículo 35 do livro de Marcos. Eu dou as referências para você depois conferir também na sua Bíblia, na palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 35. Diz assim o nosso Senhor: tendo-se levantado, diz a Bíblia, referente ao nosso Senhor, tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então, a Bíblia diz que ele se levantou alta madrugada. Eu queria até aproveitar e responder uma pergunta de uma pessoa que nos enviou. Ela disse: eu não sei orar, será que o Espírito Santo ele vai falar comigo mesmo assim? Ora, você não precisa saber orar para o Espírito Santo falar com você. A oração é a sinceridade, é o que está dentro de nós. Não precisa ser uma oração formal, não precisa ser uma oração eloquente, com palavras difíceis. Oh, meu Senhor, não, nada disso. Como as pessoas às vezes fazem. Mas uma oração, eu estou rindo porque às vezes a pessoa, ela acha assim, não, mas eu gosto de orar assim. Tá bom, amém, eu respeito, mas a oração, aquela oração sincera, às vezes a pessoa não sabe nem orar, ela não sabe nem falar com Deus direito, ela não sabe começar uma oração, ela não sabe terminar uma oração, ela não sabe nem como se dirigir a Deus, mas ela fala: meu Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença, eu quero nascer de novo, eu quero ser um homem diferente, eu quero ser uma mulher diferente, eu quero ser uma pessoa diferente. Esse desejo dentro dela, essa sinceridade dentro dela, faz com que o Espírito de Deus venha sobre ela, entende? Essa é a oração que agrada a Deus, a oração sincera. Então não se preocupe se você sabe orar, se você não sabe orar. Jesus, como nós lemos, ele levantava alta madrugada para fazer a oração. Então, em uma dessas ocasiões, a palavra de Deus diz, lá no livro de Lucas, que ele orou durante a noite, ele fez a oração. Você pode ver Lucas capítulo 6, versículo 12. Eu quero que você acompanhe essa meditação para você crescer espiritualmente e também ter entendimento da palavra de Deus. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Quer dizer, um dia ele foi na alta madrugada, outro dia ele passou a noite inteira ele passou fazendo a sua oração, falando com Deus. Agora, quais os erros que nós devemos evitar com respeito à oração da madrugada? Não devemos orar de madrugada para nos considerarmos melhores do que aqueles que não oram nesse horário, né? A pessoa, ela costuma ter aquele orgulho e ela diz assim: não, eu sou uma pessoa de fé, e eu sou uma pessoa que eu acordo de madrugada, faço as minhas orações de madrugada, como se ela se tornasse melhor do que outras pessoas que não fazem isso. Não, isso é um erro. A oração da madrugada, ela ajuda a receber o Espírito Santo sem sombra de dúvida. Ela ajuda a receber o Espírito Santo. E por isso eu tenho orado de madrugada. Aliás, eu tenho orado para as pessoas que têm assinado no vídeo. Como assim? Você vai escrever o seu nome no comentário e vai pôr uma palavra-chave na frente. E a palavra-chave é renovarei. Anota aí. Renovarei é a palavra-chave desse vídeo. Põe em frente o seu nome para eu ter certeza que você viu o vídeo e eu posso insistir com Deus para te batizar com o Espírito Santo ou te renovar. Então, a oração da madrugada, ela sim ajuda a receber o Espírito Santo. A oração que funciona é a oração que é eficaz. Não é aquela feita em horário específico, mas sim por alguém que tem sede de receber o Espírito Santo. Porque uma pessoa, ela pode até orar de madrugada, não é simplesmente eu estou orando de madrugada e por isso eu vou receber o Espírito Santo. Porque tem gente que ora de madrugada, mas ela não tem sede, ela não tem o desejo, ela não tem a pegada, ela não quer no fundo receber o Espírito Santo, mesmo ela estando orando de madrugada, entende? E a outra pessoa que não orou de madrugada, orou em outros horários, recebeu o Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o que faz a diferença é a pessoa orar com sede, com desejo. E claro, de madrugada se torna um sacrifício maior por causa do sono e tudo mais. Seja qual for a hora do dia que for feita a oração, ela sempre será muito importante. Às vezes, é o único momento que algumas pessoas têm de orar, é de madrugada, isso devido ao dia corrido que ela tem, mas de madrugada é mais tranquilo, é mais silencioso, né?
Então, além do sono, não tem nada mais que dispute a sua atenção. A pessoa fica ali com sono e tudo mais. Eu tenho orado por todos vocês de madrugada que têm acompanhado o nosso vídeo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se inscreva no nosso canal agora, se ainda não fez. Ative o sininho de notificações para você se lembrar do próximo vídeo que nós estaremos postando. E não se esqueça de dar aqui o joinha, o seu like, que é muito importante, tá bom? E respondendo mais uma pergunta, que também é de extremamente importância. Tenho certeza do batismo com o Espírito Santo, mas às vezes fico angustiado. É normal? É normal. As pessoas que têm o Espírito Santo e passam por momentos difíceis, elas ficam angustiadas, oprimidas, desesperadas, mas é por um momento só, e o Consolador vem e resolve isso. Nós somos seres humanos limitados e, portanto, sujeitos a esses tipos de sentimentos, tá bom? Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida.